Vamos falar hoje sobre como o desrespeito e a violência ainda é tão normalizado durante a infância, né, com os nossos filhos e dentro das nossas casas. Para com eles, a gente nem percebe o quanto a gente é desrespeitoso e violento e o quanto isso realmente é normalizado. Oi, Gi, seja bem-vinda! Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, trazer alguns exemplos, né? E vocês podem me ajudar com outros. Oi, Marina! E, e vocês podem também, a gente vai desconstruir, sabe, esse lugar de como isso é normal e o que impactos isso realmente tem no cérebro dessas crianças e para a sociedade como um todo, tá bom? É uma live que vale a pena todo mundo assistir, porque vai num lugar onde dói em mim toda vez que eu olho para isso de novo, que eu vou estudar de novo, vou olhar para o dia a dia. Dói muito porque eu percebo, e eu acho que muitos de vocês vão perceber, ou quase todos, que nós ainda carregamos isso dentro de nós, essa violência, esse desrespeito, esse olhar. Oi, Luiz! Que gostoso! Esse olhar ainda tão injusto para a criança, de um lugar ainda tão de desrespeito. É uma live que dói muito, mas que cai muitas fichas. E eu sinto assim, né, que a gente muda, a gente sabe. Nós, estudando o cérebro, a gente sabe que ou a gente muda. Oi, Cibele! Ou a gente muda pela repetição ou pela intensidade. Então é o tipo de live que eu acho que vale a pena a gente assistir, porque eu acho que ela vem pela intensidade e é muito legal que a gente passe para outras pessoas, porque quando a gente fala de violência na infância, a gente pensa de bater na criança, de puxar a orelha, de puxar cabelo, de, né, beliscar, a gente pensa nisso, mas a violência tá em muitas outras coisas que a gente faz no dia a dia. E é bem importante que a gente amplie essa visão, né, que mais pessoas conheçam isso. Quanto mais e mais e mais e mais pessoas na sociedade tiverem acesso a essas informações, mais chance a gente tem de ter uma sociedade mais pacífica, né? Porque o desrespeito e a violência é normalizado desde a infância. A gente trata essas crianças com tanto desrespeito, gente, com tanta violência, a gente não tem ideia de como a gente trata as crianças assim. Elas são invisíveis pra gente na sociedade. Elas só são visíveis quando elas estão nos incomodando e a gente precisa dar um jeito nelas pra gente poder continuar com a nossa vida de adulto. Então, a gente precisa trazer essa visibilidade. Inclusive, tem um documentário. Oi, Elisa! Tem um documentário aqui. Tem um documentário chamado A Criança Invisível. E todos nós fomos crianças invisíveis, tá, gente? Isso é bem forte, bem importante que a gente assuma. Nós fomos crianças invisíveis. Ah, minha mãe era super isso, meu pai era super aquilo. Não interessa. A sociedade invisibilizou a nossa infância. A escola, ela faz o que precisa ser feito para cumprir seu papel de passar conteúdo, não ter briga, entre aspas, ter crianças obedientes. A escola invisibiliza, infelizmente, a grande maioria das instituições, né, as escolas que nós viemos, invisibiliza a infância, as necessidades das crianças. Nós simplesmente precisamos cumprir as coisas dos adultos, né? As crianças são tratadas como mini adultos que precisam atender às expectativas dos adultos. A infância é invisibilizada. Nossa, tá difícil, hein? Acho que vou escolher outra palavra para falar. Bom dia. Bom dia a todos. Então, gente, se vocês puderem, pegue esse aviãozinho, mande para todo mundo que vocês conhecem que tem filhos, que não tem filhos. A sociedade como um todo precisa saber, conhecer sobre isso, né? Tipo, desconstruir esse olhar para violência, que a gente acha que violência é só questões físicas, né? Bater, beliscar, puxar a orelha. Esses dias a gente foi no aniversário, esses dias não, antes da pandemia até. A gente foi no aniversário, a Aurora era bem bebezinha, ela devia ter uns 2 meses. E a gente chegou no estacionamento e aí a gente viu um pai levando a criança pro carro pela orelha. Gente, foi tão dolorido isso, foi tão dolorido. Eu fiquei assim, fazendo de tudo para meus filhos não verem, sabe? E eu não sabia o que fazer, eu queria muito ir lá. Só que eu tava carregando a Aurora, eu queria muito dizer, moço, calma, não precisa ser assim. E aí vem esse lugar que a gente tem, não, mas espera aí, é filho dele, ele tem o direito. Não tem o direito, gente. Não tem o direito. É ilegal já, a nossa lei brasileira já mostra o quanto é ilegal, é contra a lei.
e não tem o direito de agredir fisicamente só porque é pai e mãe. Não tem o direito. Nós precisamos começar a desconstruir isso. Gente, para começar a nossa live então, crianças precisam ser vistas como um sujeito de igual valor, igual dignidade que qualquer outro sujeito do mundo. Esse é o primeiro lugar. Alguém tem o direito de carregar a esposa pela orelha? Alguém tem o direito de carregar o marido pela orelha? Um idoso puxar pela orelha? Bater nele porque ele não tá te ouvindo? Gritar e chacoalhar? Pegar a força para fazer alguma coisa? Ninguém tem. E por que criança a gente ainda acha que tem? Né? Então, é uma desconstrução gigantesca que vem de um lugar cultural e histórico, a gente sabe disso. A criança, desde o passado, ela é vista como fruto do pecado, né? Quando a gente tinha a religião aí direcionando toda a sociedade, as verdades da sociedade. Então, ela era vista como fruto do pecado, ela era vista como um mal, né? Nossa, vi um pai dando um tapa na filha já adulta, e isso já me impacta. Imagina a criança. Nossa. Como um mal, né? Temos que, a criança vem com mal, se você não tira esse mal da criança, ela vai ser para sempre o pecado, o mal, o capeta, sei lá o quê, né? Então a gente vem de uma história da humanidade onde a criança é vista como algo ruim, é vista como algo mal, é vista como algo que vem errada, que vem com defeito e que a gente precisa consertar essa criança antes dela virar adulta. E é exatamente ao contrário que acontece. Né? A criança, ela vem perfeitinha, com tudo o que precisa acontecer no seu cérebro, funcionando. Então ela vem chorando por quê? Porque ela precisa gritar para sua sobrevivência. A criança que não chora, nem mamar as mães não dão direito, a gente sabe disso. Enquanto não tá chorando, deixa lá. Né? Então a gente sabe que a criança vem perfeitinha para sobreviver. E ela vai aprendendo a conviver na sociedade com o que a gente faz com ela. Então, se nós somos desrespeitosos, se nós somos violentos, se nós somos egoístas, porque, não, deixa chorando porque eu preciso dormir. Isso é o quê? Egoísmo da minha parte. Eu sou adulta, eu preciso dar conta. Né? Então, se nós somos egoístas, se nós somos desrespeitosos, se nós somos não empáticos, né? A gente não é empático com a criança e a gente quer que ele seja. Se nós não colaboramos com a criança, mas a gente quer que ela colabore com a gente, né? Porque eu faço tudo por você. Nós somos violentos, nós somos desrespeitosos, nós com a criança. E aí a gente cria de novo uma sociedade igual, porque a criança é esse futuro, né? Então a gente vai trazendo para eles as coisas que a gente não quer que eles aprendam, porque a gente quer que eles aprendam pelo que a gente fala, mas não pelo que a gente faz. E a gente constrói cada vez mais, só continua alimentando essa sociedade violenta e desrespeitosa, né? De qualquer forma, o que é violência então? Violência, gente, é tão interessante porque muita gente me fala: Alce, eu já não bato, graças a Deus eu não bato, eu não sou violento com meu filho. Eu não sou violento com meu filho, eu não bato nele, eu não belisco ele, eu, graças a Deus, já não consigo nem mais chacoalho ele igual eu fazia antes, eu aprendi a mais não ser violenta. E aí a gente vai entendendo os graus de violência, né? A violência física é só um grau de violência, que é o grau visível, tão conhecido, né, por nós, que antigamente nem era tão conhecido assim. Mas a gente violenta sim os nossos filhos o tempo todo ainda. Mesmo sem bater, mesmo sem beliscar, mesmo sem puxar a orelha, a gente ainda violenta, a gente ainda é violento com eles, até fisicamente sem perceber. Tá? Até fisicamente sem perceber. Quando a gente, por exemplo, pega a criança que não quer sair do lugar à força e leva. Quando a gente segura a criança à força para escovar um dente. Quando a gente segura a criança à força para trocar uma fralda. Quando a gente segura... Estou falando da violência física, tá? Quando a gente empurra a criança que não tá indo. Vai. E empurra a criança que não tá indo. Fisicamente, estou falando da violência física, né? Tem todas as outras violências que a gente faz que a gente não percebe. É violência. Quando a gente puxa a criança, vem aqui logo, eu já falei, é violência. Quando a gente tira uma coisa da mão da criança com violência, é violência com agressividade. Né? Então a gente ainda tem muito da violência física que a gente já acha que a gente não faz. Muitos, porque muita gente ainda faz. Muita gente ainda bate em criança, gente. Muita gente ainda bate em criança. E tem várias desculpas para isso. Isso eu tô falando da violência física, gente. Eu ainda quero falar aqui com vocês dos outros tipos de violência que a gente ainda usa com a criança e não percebe. E se justifica.
A gente tem justificativa, porque eu já não bato, eu já não belisco, eu já não sei o que, eu só faço tal coisa. É violência essa tal coisa que a gente vai conversar. Mas ainda tem muita gente que bate na criança, muita gente ainda fala assim, se às vezes não é nem dói, é só aquele tapinha pra tirar do... Sabe, a gente tem essas desculpas, né? É só aquele tapinha pra tirar da crise, pra ela prestar atenção no que eu tô falando. Sim, é violência. Você dá um tapinha na sua esposa, você dá um tapinha no seu marido pra tirar ele da crise? Você dá um tapinha no seu funcionário pra tirar ele da crise? Você dá um tapinha na sua mãe, no idoso que tá na sua casa pra tirar ele da crise? Você dá um tapinha no desconhecido pra tirar ele da crise? Pra ele poder te ouvir? Não, porque daí... E por que a criança pode? Por que a criança a gente pode dar um tapinha pra tirar ele da... Ali. Não, mas é que com um tapinha ali, com um chacoalhão, ele acorda. A gente faz isso com os outros adultos, né? Não, mas com a criança a gente acha que tá tudo bem. Então é tão interessante porque assim, no nosso cérebro, eu vou conversar aqui com vocês, gente, algumas coisas que a gente fala, Alce, isso não é violência. Se a gente substituir, gente, por um adulto, a gente vê que é desrespeito. Se a gente substituir por um adulto, a gente vê que é desrespeito. Tá? Então, é só a gente substituir que a gente vai percebendo, assim, o jeito que a gente fala, né? Eu publiquei ontem uma frase que a gente fala achando que a gente tá sendo respeitoso, porque antes a gente falava assim, né? Eu tô falando no passado, mas nossa, grande maioria ainda fala isso. Para de chorar! Engole o choro! Isso é violência, né? Então, assim, violência, gente, ela pode ser física ou ela pode ser psicológica. A gente fala até da violência moral, né? Onde a gente invade o direito do outro violentamente, né? A gente não considera o outro, daí é desrespeito. Desconsiderar o outro, desconsideração é desrespeito, né? E nós estamos o tempo todo desrespeitando e violentando os nossos filhos, mas a gente não bate, então eu não sou mais violento. Não, continuamos sendo violentos em outro grau, né? E aí ontem eu postei uma frase que dizia assim: enquanto você falar chorando, eu não vou te ouvir. Para de chorar e quando você parar de chorar, eu venho falar com você. Parece até respeitoso. Nossa, ela foi bem respeitosa. Ela não mandou ele parar de chorar, né? Ela não mandou ele engolir o choro. Ela só falou que só vai conversar com ele quando ela chorar, porque é um limite dela. É uma condição que ela tá colocando. Não foi desrespeitoso. Ok, vamos substituir por uma esposa ou por um marido. Ele tá lá triste, chorando, soluçando no quarto, por qualquer motivo, e você chega pra ele e fala: enquanto você estiver chorando, eu não vou falar com você. Pare de chorar que eu venho conversar com você. E você sai do quarto. Com um adulto não seria desrespeitoso? Nossa, ela não considerou que ele tá triste. Ela não considerou que talvez ele esteja precisando de ajuda, que talvez ele esteja precisando chorar. Ela não considerou que deve ter uma dor ali, deve ter uma causa ali pra estar esse choro acontecendo. Não, mas é porque adulto só chora quando tem causa. A criança também. Só que as causas são diferentes, mas o cérebro é o mesmo. A dor que tá sentindo é a mesma. Às vezes até pior, porque como não sabe relativizar, é muito grande a dor da criança. A área do cérebro que ativa quando alguma coisa que passa segurança para ela é tirada, muitas vezes é mais desesperador do que faz o adulto chorar. Para o cérebro da criança é mais desesperador, às vezes a dor dele é muito maior, é como se fosse uma dor física mesmo. Libera os mesmos hormônios de uma dor física. Então deveria ser mais considerado até do que o choro de um adulto, né? E a gente acha que a gente está sendo respeitoso porque a gente não mandou ele engolir o choro. A gente saiu de um nível de violência, mas a gente continua sendo violento em outros níveis, né? Então, tem várias frases que a gente fala e que a gente continua sendo violento, né? Vamos continuar ainda um pouquinho na violência física, que tem tanta coisa que a gente faz, né? E a violência física, gente, quando a criança sofre essa violência física, sem a gente perceber que é violência física, a gente nem percebe que a gente normaliza, né? E a partir do momento que a criança cresce achando aquilo normal, a gente alimenta uma sociedade abusiva, né? Por quê? Porque a minha mãe e meu pai sempre invadiram o meu espaço físico e eu nunca nem sabia que isso era invasão, né? Então, pra mim, é normal, acaba sendo normal, né? Tanto nas questões sexuais, quanto nas questões físicas, psicológicas, etc. Porque a criança não relativiza, né? Se me invadem fisicamente, podem me invadir psicologicamente, e psicologicamente a gente invade muito mais, né? A gente é muito mais violento até do que físico. Mas, por exemplo, quando a gente quer pentear o cabelo da criança, e isso, gente, acontece com frequência. A gente fala assim, vamos pentear o cabelinho, a criança fala, não quero. O que a gente faz? Não, rapidinho, não quero, mãe, não quero. Não, aqui, ó, rapidinho, só aqui na pontinha. E a gente continua. Gente, é o físico dela, é o corpo dela. E ela diz que ela não quer. E nós não respeitamos. E muitas vezes a gente pega força e quando tá embaraçado, a gente ainda faz de propósito, pra doer mesmo, pra falar pra ela, viu, você não deixou passar condicionador? Você não deixou lavar direito? E vai, né? Violência física sendo normalizada. Pega com força pra pôr na cadeirinha, forte.
Violência física sendo normalizada. Quando a gente vai escovar o dente à força, quando a gente vai vestir à força aquela criança. Tem que colocar, vem aqui. E a criança não quer, e você vai colocando, e você vai... Violência física sendo normalizada. Uma coisa é bem diferente de você, numa ludicidade, acabar colocando a roupa ali na criança enquanto ela se mexe, você vai brincando. Agora só falta isso, agora nós vamos na loja, agora nós vamos não sei o quê. Agora é um peixinho que tá escapando, peraí, eu vou pegar o peixinho, não sei o quê. Sem a violência... eu coloquei do mesmo jeito, brincando de peixinho ou colocando sem ela querer. Não. Completamente diferente. O jeito que a gente faz o tato numa brincadeira é diferente do tato que a gente faz num... Você vai colocar assim porque quem manda aqui sou eu. Né? Ou não, rapidinho, é só colocar isso aqui. O tato, o jeito que a gente vai com a nossa intenção é diferente. A nossa energia é diferente. Então, mas assim, a criança... mas ela tem que colocar, ela não sabe que ela tem que colocar, então eu vou colocar, acabou. Se fosse um adulto com um problema mental, que não tem a parte do cérebro ali que entende causa e efeito, que teve algum problema, alguma questão, algum acidente, a gente não ia fazer de algum jeito que fosse respeitoso, mas que a gente conseguisse vestir esse adulto? Os lugares que cuidam de idosos, que fazem a força, não são vistos com os maus olhos, não são julgados? Gente, eles seguram o idoso para vestir, é um desrespeito absurdo. Porque lá naquele lugar, eles fazem ludicidade com o idoso, eles inventam uma história para o idoso entender, e eles vestem, é bem mais respeitoso. A gente não percebe essa diferença quando é adulto? Por que com criança a gente não percebe? Porque o nosso cérebro ainda vê a criança como um sujeito de menor valor e de menor dignidade. Quando a gente força a criança a fazer coisas que ela ainda não está pronta. Quando a gente diz para a criança que ela tinha que fazer e ainda não faz. Tudo isso é um tipo de violência. Né? E a gente vai perceber aqui o quanto a gente é violento e não percebe até nas nossas falas. Tem um videozinho que tá rolando por aí, inclusive a Gi me mandou hoje, que eu achei super legal. Super legal que ela me mandou, não o vídeo, porque ela me mandou, eu acho até pra me dar base, que eu falei que ia fazer essa live, que ela me deu a ideia. Se fala sobre como a gente é violento no dia a dia pra gente começar a ir percebendo mais que a gente não percebe. Obrigada, viu, Gi, pela dica da live. E aí é um videozinho que fala das professoras, que chama Chamada com toda a frase que as mães falam. Vocês já viram esse vídeo? Muitos de nós já não falam, eu sei. Mas, gente, é tão normalizado e todo mundo dá risada do vídeo. Todo mundo dá risada e todo mundo... Nossa, até hoje, quando a gente lembra das frases da nossa infância, a gente dá risada. Como se fosse engraçado violentar crianças. Nossa, hoje a gente lembra da época que a gente apanhava de cinto. Nossa, é motivo de piada lá em casa. Por que é motivo de piada, gente? Por que é motivo de piada? A musiquinha, mamãe, eu te lembro, chinelo na mão. Como sendo, nossa, que legal lembrar que eu apanhava na infância, né? Como era necessário. Não podemos olhar para isso com normalidade, gente. Não pode ser normal. Se fosse um adulto, não poderia nunca nem ser citado que isso aconteceu. Seria crime. É crime na criança também. A gente não pode normalizar. E as frases que vem naquele vídeo... Quem é que assistiu? Fala quem assistiu o vídeo. A Luísa falou que não viu. Chamada com frase que toda mãe diz. E aí a professora chama a criança e a criança fala uma frase que a mãe dele fala pra ele. E aí ela fala tipo assim, Marinha. Daí ela fala, na volta a gente compra. Que toda mãe fala isso pra criança, né? Na volta a gente compra. Quando ela pede alguma coisa, eu quero... na volta a gente compra. Se for verdade, ok, né? Mas é uma frase que todo mundo usa e todo mundo dá risada e todo mundo deu risada na hora. Por quê? Porque sabe que é mentira. É a mãe desrespeitando um desejo e um pedido da criança, ou seja, nem considerando. Se fosse um adulto. Se fosse um adulto. Se você estivesse passeando com a sua amiga, ou se você estivesse passeando com o seu marido, ou se estivesse passeando com a sua esposa, e ela falasse, nossa, vamos comprar ali um cafezinho? Aí ele fala, na volta a gente compra. Você sabendo que é mentira, como que você se sentir? Nossa, que desrespeitoso, né? Ele nem me considerou, ele nem ouviu que eu tava com vontade. Ele nem olhou pra mim. Não, na volta a gente compra. Legal, na volta a gente compra. Imagina alguém falando isso pra você. Adulta, agora. Imagina você vendo uma cena dessa. Você tá lá
olhando no café, tomando um café, e você vê dois adultos passando e um fala pro outro, vamos tomar um cafezinho? E o outro olha pra ele e fala, na volta a gente compra, e continua andando como se nada tivesse acontecendo. Você fala, nossa, cara, que desrespeitoso aquela pessoa foi. Agora, se é com uma criança, você não ia nem achar estranho. Você fala, olha como ela se saiu bem, né? A criança nem chorou. A gente não ia falar isso, gente? Olha como ela se saiu bem, a criança nem fez birra, nem chorou, ufa. A criança é o problema. Olha como a gente é desrespeitoso, como a gente não olha a criança com igual valor e igual dignidade que qualquer outro sujeito. Outra frase, ela falou, né, chamou lá o menininho e ele falou, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Todo mundo deu risada. Quantos de nós ouviu isso aqui? Nossa, se eu for aí achar, eu vou fazer você engolir isso. Ai, que engraçado, né? Gente, não é engraçado. Se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Substitua a criança por um adulto. Amor, eu não tô achando não sei o quê. Nossa, se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. O que você vai falar? Que violência é essa? Tá maluco? Mas criança pode. Podemos falar assim com crianças. É muito triste, gente. Vai colocando dentro de vocês o quanto a gente normalizou, gente. Aqui voltou, mas eu não sei se voltou aí. Onde eu parei? Se voltou, me fala onde que ficou parado. É que tem um delay, né? Ai, que bom. É que deu um delay até chegar. Vamos ver. Ah, no adulto, se eu achar, vou esfregar na sua cara. Vocês também estão com problema de internet aí, gente? Aqui tá caindo toda hora. Vamos ver se aqui funciona melhor. Ai. Deu certo? Gente, o delay é tão grande que eu falo, depois de meia hora vocês conseguem me responder aqui. Acho que agora vai dar. Beleza. Então, ó meu quadro lá. Então, pra gente ir percebendo quando a gente como a gente normalizou mesmo, né? A criança pode. Quer ver outra frase que não tá lá no vídeo? Outra frase não, outra coisa que a gente faz que não tá lá no vídeo, mas que é muito violento. Por exemplo, quando a gente tampa a boca da criança, né? Nós estamos aqui conversando, não sei o que a criança vem, você pega e faz assim.
Pra ela não falar porque você tá conversando com outra pessoa. Mesmo que você não seja agressiva assim. Você põe a mão na boca da criança pra ela não falar enquanto você tá falando com outra pessoa, né? Põe lá a mão na boca da criança. Ou então faz assim. Tipo, fica quieto que eu tô ouvindo aqui a história do outro, alguma coisa assim. Se fosse um adulto, gente. Se fosse um adulto que chegou falando, não percebeu que estava conversando, chegou falando, você fizesse assim pra ele. Você fala, nossa, pra que você é tão agressivo? Pra que você é tão estúpido? Que absurdo. Aí, Alcio, mas o que a gente faz? A criança chega falando o tempo todo, interrompendo o tempo todo, não tem como, etc. Tem. Se a gente considerar que o cérebro dela não tá pronto pra entender, ele não consegue perceber que tem pessoas conversando ao redor e ele tá interrompendo. Por quê? Porque ele ainda é centrado nas suas próprias necessidades. Ele ainda não tem essa facilidade de perceber o contexto e aí ligar a sua necessidade com a do outro, ele não percebe. Então, ele chega falando não pra te interromper, não porque ele é desrespeitoso e não consegue respeitar outra pessoa. Ele chega falando porque ele tem uma necessidade de colocar alguma coisa pra fora, de contar com você pra alguma coisa, de pedir uma ajuda, de te contar uma história. Ele tá envolvidíssimo, né, nas suas necessidades, do que tá acontecendo com ele, e ele não percebe, a parte do cérebro que percebe o todo e consegue relativizar, né, agora é a hora de falar, agora não é, agora consegue compreender a situação e o contexto para falar, não está pronto. Então ele deveria ser o mais respeitado nessa hora. Se é um adulto, a gente respeita, porque a gente já considera, ele não deve ter percebido, né? E a gente fala assim, só um pouquinho, só um pouquinho. A gente fala com carinho com o adulto. Porque a gente não quer ser desrespeitoso com o adulto, coitado, ele não deve ter percebido. Com a criança é como se ela fizesse de propósito. Mas ela faz isso toda vez só pra me interromper, só pra me desrespeitar, só pra não ser... Não, gente, não é sobre você, não é pessoal, é sobre ela. É sobre as necessidades dela. E a gente é violento, a gente é estúpido. A gente manda ela ficar quieta. A gente manda ela ficar quieta não pedindo. Por exemplo, a gente podia muito bem alcançar essa criança, trazer pra pertinho de você e falar, já falo com você. E continuar ali com carinho. Você pode pegar a criança pela mão, passar a mão na cabecinha dela e falar, já falo. E continuar ali ouvindo a sua amiga, seu amigo, ou no telefone, ou o que for. Considerar que ela precisa perceber e que você vai ajudá-la a perceber sem ser estúpido. Não, mas a gente é. E aí a gente ainda é considerado respeitoso porque a gente não bateu, porque a gente não empurrou, porque a gente não gritou. Nossa, ela foi super respeitosa, ela só pôs a mão na boca assim, bem de leve pra ela parar. Gente, alguém põe a mão na sua boca, o que você sente? Eu não suporto, toda vez o Dinho às vezes faz pra me provocar. Eu falo alguma coisa e ele faz assim, shh, põe a mão na minha boca. Nossa, eu fico doida com ele dá risada, porque ele faz pra me provocar. É muito agressivo alguém pôr a mão na sua boca, gente, é muito agressivo. Alguém fazer você se calar, alguém fazer pra você assim... Ou seja, eu só não tô te batendo porque eu não tô aí. Porque é minha vontade, né? A gente faz, a gente é ainda. E a gente normaliza. Ele só pediu pra ficar quieto, qual é o problema? Lá tá pedindo pra criança ficar quieto, coisa mais normal. Se fosse um adulto do outro lado, não ia ser normal. A gente ia falar, nossa, ele foi tão estúpido com ele. Ele chegou falando e super estúpido, olhou pra ele, pôs a mão na boca dele, ou fez cara de bravo, de nervoso pra ele parar de falar. Ele nem tinha percebido que eu tava conversando, pra que ficar nervoso desse jeito? A gente sempre tem justificativa pro adulto. Pra criança, a culpa é da criança. Outra frase. Gente, vê se faz sentido aí pra vocês. Me questionem se vocês não estiverem concordando. Quando a gente chega e fala, meu Deus, arruma já esse quarto que tá pior que um lixão. Foi uma frase falada lá no vídeo, né? Arruma já esse quarto que tá pior que um lixão. Todo mundo riu. Como que a criança se sente, gente? Ela quer deixar o quarto dela pior que o lixão? Ela faz de propósito? Não. A gente tá comparando quem ela é com um lixo. Se fosse um adulto, Dinho, sério, arruma lá aquele guarda-roupa que tá pior que um lixão. Como vocês acham que ele ia se sentir? Deu? Se alguém chega pra você e fala, Gi, sério, Gi, eu fui lá mexendo naquele armário da despensa lá, sério, você tem que arrumar aquilo lá, tá pior que o lixão. Cara, você ia se sentir um nada, você ia se sentir um lixo, você ia falar que pessoa desrespeitosa, que agressiva que ela foi, que absurdo. Mas com a criança a gente pode falar. Porque ela sabe que a gente tá brincando. A gente não tá brincando.
A gente não considera os sentimentos da criança, a gente não considera as necessidades da criança de ser vista, de ser apoiada, de ser orientada como qualquer outra pessoa no mundo, de ser respeitada. A gente não considera a criança um sujeito de igual direito e de igual dignidade. Isso do quarto fala parecido com adulto e criança. Então, é muito interessante pensar, né? E vem da nossa criação. A Luísa já falou de mim várias vezes, né, Luísa? Que, na minha família todo mundo fala palavrão, fala isso, fala aquilo. A gente é do Rio de Janeiro, lá é super tranquilo, super não sei o quê. Sim, mas é uma questão cultural que a gente precisa ir olhando e desmistificando, né? Igual a gente faz conosco, assim. Fala que tá uma zona, que precisa organizar. Não falo lixão, pelo menos já é menos pior, né? E zona ele não sabe o que é também, mas, né, a gente pode ir começando a entender o que a gente tá levando por trás dessas palavras, assim por diante. Outra frase que as crianças riram um monte na chamada, quando ela chamou lá o Pedrinho, sei lá, e ele falou, se eu tiver que ir aí, que é o quê? Ameaça. A gente ameaça as crianças o tempo todo e acha... Gente, eu não fiz nada, eu só falei que se eu tivesse que ir lá o quê? O que ia acontecer? Se fosse um adulto. Qualquer coisa que estiver acontecendo, tô precisando ali, tô discutindo com alguém, que, se eu tiver que ir aí, o que ele ia sentir? Ué, como assim se eu tiver que ir aí? Eu tô te chamando porque eu preciso de você. Se eu tiver que ir aí, o quê? Você vai fazer o quê? A gente não ia enfrentar no mesmo grau de violência como se eu tivesse sido violentada? Quando alguém ameaça a gente é adulto e a gente tem coragem, a gente não vai no mesmo nível? Por que a criança tem que baixar a cabeça? Por que a criança pode e não tem nada demais? Olha isso, gente, como é normalizado, como a gente é violento e agressivo com criança, como a gente não considera os sentimentos da criança e a gente sempre acha que a criança está errada, que a culpa é dela. Outra frase que falaram, quando eu morrer, eu quero ver. A gente fala isso pra quê? Pra fazer a criança se sentir mal. Pra fazer a criança ficar com medo da gente morrer. Pra fazer a criança achar que... Ai, meu Deus, minha mãe vai acabar morrendo. Porque... Sei lá por que a gente fala isso. A gente quer fazer a criança se sentir mal. A gente quer fazer a criança dar importância pra gente. A gente quer fazer a criança não desrespeitar a gente. Não. Mas a gente tá o tempo todo desrespeitando a criança. Imagina se fosse um adulto. Tô aqui lavando louça, não sei o que e tal, chega o Dinho, e eu falo, Dinho, você podia ter feito não sei o que pra mim, né? Não deu, mas quando eu morrer eu quero ver. Ele vai lá pra mim e fala assim, quando você morrer eu faço. Não vai falar isso pra gente? Um adulto não vai lá pra você e falar, quando eu morrer eu dou um jeito. Por que pra criança? E se ela falar isso, pronto. Ela foi desrespeitosa, ela foi agressiva, ela foi respondona, ela foi o que for, mas você provocou, você foi agressiva primeiro, você desrespeitou o sentimento dela primeiro, você provocou que ela fosse agressiva com você. Porque se um adulto responde assim, você entende que você foi o provocador. Mas se uma criança responde assim, é porque ela é mal educada. Entende, gente, como a gente é desrespeitoso e violento com a criança? Na maioria das vezes, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Porque a gente não considera a criança com o mesmo valor e com a mesma dignidade que qualquer outro sujeito do mundo. A gente não considera. A gente considera eles menos. É menos importante o que eles sentem, é menos importante o que eles querem, é menos importante as suas necessidades, é menos. A gente considera menos porque a gente vem de uma cultura de invisibilização da criança, consegui falar. A gente vem de uma cultura de que a criança é invisibilizada. A criança fala com a gente 5, 10, 15, 30 vezes e a gente não escuta. E quando a gente fala com ela 1, 2, a gente grita. Tô falando com você, terceira vez que eu falo com você, você não me escutou. Mas ali na hora do almoço ela pediu 50 vezes que ela queria arroz. E você tava conversando com você. Mamãe, dá um pouquinho de arroz, por favor. Mamãe, dá um pouquinho de arroz, por favor. Mamãe, dá um pouquinho de arroz. Você fala, filho, espera, eu tô conversando, você não tá vendo? Mas quando a gente fala com ele tá brincando, ele tá conversando com o amiguinho, ele tá fazendo alguma coisa, a gente não pode esperar. Porque o adulto esperar outro adulto, ok. O adulto considerar que o outro tá entretido ali, eu vou esperar ele terminar de fazer o que ele tá fazendo pra pedir, eu quero pedir, ok. Mas a criança não. A criança precisa parar o que ela estiver fazendo em qualquer momento pra nos atender. E se ela não para, ela é mal educada. Quantos de nós grita? Aqui é a última frase que era. Não é a última. É a última. Que ele fala assim, desliga o videogame, agora. Você não fala isso pra um adulto. Você pode desligar um pouquinho a televisão, então, pra gente conversar? Não, tô só terminando. Agora! Você não fala isso pro adulto. Você fala, não, tá bom. Quanto tempo eu preciso pra terminar? Tem mais 10 minutos do que eu tô vendo. O programa é mais 5 minutos. Então, tá bom. Daí você me chama qualquer coisa.
A gente respeita o adulto. A criança é agora. É na hora que a gente quer. Por quê? Porque eu sou adulto. Eu sou superior. As minhas necessidades são mais importantes. Vocês entendem? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Me fala se tá fazendo sentido. Sempre ouvi a criança que é a última que fala e a primeira que apanha. Quando deixa falar, né? Muito triste. Quando a gente diz pra criança, né? Fica quieto que os mais velhos estão falando. Como assim? Todas as necessidades dos mais velhos são mais importantes do que as nossas. Do que as da criança, no caso, né? É muito importante a gente olhando pra isso em todos os sentidos. Então, por exemplo, desde o momento que a criança acorda, né? Se a gente chega no quarto de um adulto, sei lá, nosso marido, a gente tem que acordar, ele pediu, me acorda às 10 da manhã? Nossa, esse aí dormiu bem. Me acorda às 6:30 da manhã? Sei lá, não colocou alarme e pediu pra acordar. Me acorda às 6:30? Como que você vai acordar ele? Puxando a coberta? Vamos, bom dia, hora de levantar, puxa a coberta, abre a luz do quarto, não sei o quê. Com a criança é normal. Ué, tô acordando ele pra ir pra escola, ele só acorda quando tem luz, ele só acorda quando tira a coberta, tô acordando. Com o adulto é desrespeito, não é? Peraí, tô com frio, por que você tá tirando minha coberta? Pera, dá pra abrir essa cortina devagar? Dá pra me acordar com um pouco mais de respeito? A gente não fala isso? Se fosse um adulto? Dá pra me acordar com um pouco mais de respeito? Mas a criança, gente, é o jeito que eu consigo de acordar ela, senão ela não acorda. Se ela não acorda ou eu não tenho paciência pra acordar ela? Eu quero que ela acorde exatamente na hora que eu mandei ela levantar da cama. A gente não fica apertando soneca, o adulto? Coloca o despertador, aperte soneca, aperte soneca, aperte soneca. Eu não gosto, porque eu durmo de novo muito profundo. Mas a grande maioria de nós, por quê? Porque a gente entende que a gente quer acordar aos poucos. A gente quer ter o nosso direito de acordar, alongar, descansar, sei lá, se espreguiçar, abrir o olho, se acostumar com a claridade. Cada um é cada um também, lógico. Tem criança que talvez goste de já acordar e já levanta um pique. Mas todas a gente exige que acorde a hora que a gente acordou. E a gente fala, ele fica enrolando na cama. Ele não fica enrolando na cama, ele fica apertando soneca, que ele não tem no caso. Nós ficamos e tá tudo bem. A criança, não dá. A criança não pode. A criança é porque ela é manhosa, é porque ela é enrolada, é porque ela é desrespeitosa. Entende, gente? E aí nós, desde que acorda, a gente é desrespeitoso com a criança. E a gente fala, levanta, vai fazer não sei o quê. Se a gente falasse assim com o adulto. Dinho, vai, levanta, escova o dente. Ele ia falar, dá pra falar comigo de uma forma um pouco mais educada, por favor? Ele não ia falar isso com a gente? Um adulto não ia falar assim pra gente? Com a criança, ela não precisa ser tratada com educação. Porque ela sabe que ela tem que escovar o dente, ela não escova. E aí ela merece desrespeito. É assim? Ela merece que eu grite, ela merece que eu seja agressiva. Não, gente, não merece. É porque ela demora 1 hora pra trocar de roupa. Então nós precisamos entender por que o cérebro dela demora 1 hora pra trocar de roupa. Por que o cérebro dela não consegue entender a questão da pressa? Gente, criança não tem noção de tempo. Não tem noção de contexto, de causa e efeito. Isso é muito devagar. A partir dos 5 anos a criança começa a ter um pouco mais de noção, mas mesmo assim ela não tem controle ainda sobre o seu cérebro ficar concentrado em algo e ficar ali distraído. Ela não tem esse controle ainda. Ela teria que ser mais respeitosa, a gente teria que ser mais respeitosa com ela ainda, ter mais paciência com ela ainda do que a gente teria com o adulto, porque o adulto já tem isso pronto no cérebro. A criança não. Se fosse um adulto com problema mental, a gente consideraria mais. A gente falaria, não grita com ele, ele não consegue. O cérebro dele teve essa questão. E por que com a criança a gente grita? Por que com a criança a gente exige? O cérebro da criança está o tempo todo lutando para sobreviver, só isso. E ele sobrevive com o que ele tem de ferramentas. E nós vamos lá e punimos a criança por ela ainda não ter as ferramentas, não ter as partes do cérebro prontas. Eu já falei que não. A gente grita com a criança porque a gente já falou que não. Mas o cérebro dela não entende o não. O cérebro dela precisa ser orientado, direcionado. Eu não tenho controle sobre o meu impulso de pegar aquilo. Você disse que não, explica pra criança, ok, não tem problema nenhum. Mas tira do alcance da criança de uma forma respeitosa, porque você sabe que daqui a pouco ela vai pegar de novo. Porque o cérebro dela não controla o impulso ainda. Não. Se eu não sou violenta com ela, mas assim, tem horas que se eu não grito o quê? Se você grita é porque você ainda não tem repertório pra fazer de outro jeito. Porque a gente não tem, porque a gente recebeu grito, a gente recebeu violência. E era o que tinha pro momento. Mas agora a gente tem outras ferramentas, a gente tem outras possibilidades, a gente tem outra consciência, a gente conhece, a gente entende que o cérebro da criança não consegue. Ela não merece mais grito. Ninguém merece.
Na empresa, não é abuso moral se alguém vai lá e grita com o funcionário? Se alguém é estúpido com o funcionário, não é abuso moral? Por que com a criança não é? Desde a hora que ela acorda, gente. O jeito que a gente conduz ela pra escovar o dente, o jeito que a gente conduz ela pra tomar café, o jeito que a gente lida com o jeito dela ser distraída, o jeito que a gente lida com o jeito dela ser enrolada, o jeito que a gente lida com ela não querer colocar não querer ir pra escola, não querer colocar o pijama. Nós somos violentos, a gente não considera. Nós somos desrespeitosos, a gente não considera que existe ali um sujeito que tem sentimentos, que tem emoções, que tem necessidades e que tem limitações cerebrais, ainda está em desenvolvimento. E a gente é muito violento, agressivo. Hoje, vou dar um exemplo pra vocês, mas meu Deus, não dá, tem horário, tem isso, tem aquilo, tá. Tem horário? Vamos acordar mais cedo. Ai, mas é por causa que eu tenho dorme mais cedo. Somos nós, adultos, que precisamos orientar e dar condições para as coisas acontecerem. Ah, mas ele não dorme mais cedo. Somos nós, adultos, que não damos condições para o corpinho dele dormir mais cedo. Quem tiver dificuldade aí, eu também sou consultora do sono, tá? Se nós dermos as condições suficientes para um organismo dormir, ele vai dormir. Mas a gente não sabe que condições são essas. A gente acha que dar banho, dar janta, escovar o dente, pôr no quarto escuro é o que a criança precisa para dormir. Não é só isso. Tá? Existem condições que o cérebro precisa para conseguir dormir e se entregar. É fisiológico, é bioquímico, é emocional, é psicológico, tem muitas coisas que envolvem. Dorme mais cedo, para acordar mais cedo, para ter tempo de fazer respeitando o tempo da criança. Ah, se a gente não quer, se a gente tem os nossos motivos de adulto, ok. Somos nós colocando as nossas necessidades acima da necessidade das crianças, tá? Vamos entender isso e vamos admitir isso, ok? E aí, aqui hoje, por exemplo, a Martina tava com a calcinha suja e aí ela não queria trocar. Tava suja porque ela não tinha tomado banho ontem, que a gente chegou tarde de casa e ela chegou dormindo e foi dormir. E eu falei, Marta, tem que trocar essa calcinha. Ela não queria trocar, tava brincando, tava não sei o que. Eu falei, seguinte, ela adora o Hospital Pequeno Príncipe. Quando ela era pequenininha, ela caiu do carro e cortou a testa e teve que ir no Hospital Pequeno Príncipe colar. E a gente fez ser um lugar muito legal, muito especial, o Pequeno Príncipe, ela adora o Pequeno Príncipe. E aí, com mágica, né, colou a testa dela, porque foi com cola, graças a Deus. E ela ama o Hospital Pequeno Príncipe, graças a Deus, que eu sempre penso que se um dia precisar, né, já vai ter um passo a mais de positivo aí. E aí eu falei pra ela assim, olá, eu sou a doutora aqui do Hospital Pequeno Príncipe e eu gostaria de saber se você tá com alguma questão aí nas suas partes íntimas. Eu fiquei sabendo, sei que ela ficou me olhando assim. Eu falei, vamos ali com a doutora, a gente tem uma maca bem especial que fica numa altura ótima pra você deitar. Ela levantou toda, foi comigo. Aí eu falei, eu tenho uma pomadinha aqui bem especial, olha, você pode pegar, pode ler, ela tá com a validade em dia, ela nem sabe o que é, mas ela achou lindo uma médica falar aquilo. Eu falei, então vamos tirar a calça, com licença, eu vou tirar a sua calça aqui, tá? Eu sou médica, então eu posso, porque eu vou só cuidar de você. Tô tirando a sua calça, agora eu vou tirar a sua calcinha, isso, muito bem. Olha, tá precisando de uma limpeza aqui. Eu tenho esse paninho aqui, que é próprio do hospital. Cara, eu troquei ela, foi super legal. Foi super legal. Eu podia ter trocado ela, à força, e eu teria dito, gente, eu tinha que trocar, ela tinha que ir pra escola. Eu não teria dito isso? E eu não teria achado que eu tava certa? Eu não teria justificado o meu ato porque ela tem que ir pra escola? Meu ato violento de trocar ela à força? Meu desrespeito pelo que ela estava brincando? Ela vive no mundo da fantasia, ela é uma criança. E eu vou entrar nesse mesmo mundo para falar a língua dela, porque eu não quero ser desrespeitosa. É por isso. Mas a gente vem de uma educação onde, olha que absurdo que ela tem que fazer para a menina obedecer a ela. É muito mal educada. Ela não consegue mesmo se impor. Não vem isso na nossa cabeça? Nossa, eu tô tendo que inventar uma história pra conseguir trocar a roupa da minha filha. Eu não sei se é me impor mesmo. Eu não sei se é autoridade mesmo. Como se a autoridade fosse a pessoa que manda e todo mundo obedece. Isso é ser autoridade, gente. Isso é ser uma autoridade imposta pelo medo. Uma autoridade respeitosa é uma autoridade que as pessoas olham e falam, cara, aquela ali sabe do que tá falando. Ela é muito respeitosa, ela é muito congruente. Eu faço questão de ouvir o que ela tem pra me dizer, porque ela sempre me ouviu, ela sempre me respeitou. Né? Eu entendo que o que ela fala realmente precisa ser ouvido, porque quando eu quero falar, ela me ouve. Ela considera o que eu tenho pra dizer. Então, se ela tá dizendo que dessa vez é não, é porque deve ser não. Porque quando pode, ela fala sim. Isso é uma autoridade respeitada. E vem na nossa cabeça o quanto a gente não está sendo autoridade, o quanto a gente não está sendo obedecido, o quanto a gente está... Nossa, meus filhos, pelo amor de Deus, se eu não invento uma brincadeira... Nossa, eu não sei me impor mesmo. Não é isso. Isso é uma educação tradicional antiga, violenta, desrespeitosa, onde os pais falam, os filhos obedecem e acabou, não tem consideração nenhuma.
Mas um adulto é assim? Se fosse um adulto é assim? Se fosse o seu marido, se fosse a sua esposa, vem aqui do cachorro pra gente sair, e ele falasse, não, só um pouquinho que eu tô aqui fazendo não sei o quê. Se você pegasse ele a força e trocasse a roupa dele, não ia ser abuso? Abuso físico? Gente, ele me trocou a força. Imagina uma esposa falando que o marido trocou ela a força. É um absurdo. E a criança a gente normalizou. Fazer a força é normal para a criança e não pode ser normalizado. A criança cresce com essa crença de que o mundo é assim e que se o meu chefe me enfiou goela abaixo é porque é fazer o quê? E se é minha esposa, e se meu marido é porque é fazer o quê? E se o outro... Não, gente, mas o mundo é cruel mesmo. O mundo não é cruel. Nós estamos ensinando os nossos filhos que o mundo é cruel e eles vão e replicam esse mundo cruel porque foi o que eles aprenderam em casa. Nós precisamos começar a desconstruir todos os dias, exatamente, Karina, todos os dias, como eu acordo, meu filho, como eu olho pra ele. Eu acordo de manhã e já penso, ai, meu Deus do céu, droga, agora eu vou ter que acordar ele. Ou eu penso, cara, olha aquela criança que eu amo, eu tô cansada, eu sei que eu tô cansada, eu tenho um monte de coisas pra fazer, mas ela é uma pessoa que merece meu respeito, meu amor, meu carinho, desde a hora que eu acordo ela. Como que ela é acordada, como que ela... E pra criança, gente, a única coisa que ela quer, o cérebro dela quer se sentir amado por esses pais. Como que um cérebro acorda? Como vocês acham que vai ser o café da manhã de uma criança que é acordada com um beijo, com carinho, se ela gosta, né? Se ela não gosta, eu respeito. Que é acordada do jeito que gosta. Todos os dias. O jeito que você sabe que ela gosta. Que é conectada, que você deita na cama com ela e fala, ai, como foi sua noite? Abraça, a Mara adora ser acordada assim. Abraça ela e fala, ai, Mar, que gostoso acordar, né, filha? Tem tanta coisa pra gente tem que fazer hoje. Como que foi sua noite? Ela abraça, a gente fica mais um tempo abraçada. E aí a gente vai, vamos pro café da manhã? Hoje a mãe preparou isso, preparou aquilo, quer ir de cavalinho? Gente, é um café da manhã muito diferente do dia que a gente acorda e fala, Mar, vamos, que tá atrasado, não sei o quê. Ela não quer nem levantar da cama. E aí você pensa, ai, Martina, pelo amor de Deus, não começa assim. Por quê? Porque a culpa é dela. Já tá resistindo. O cérebro dela já tá falando, opa, perigo, não tem conexão aqui, você tá em perigo. Tua mãe não tá te vendo, tua mãe não tá te entendendo. Alguma coisa pode acontecer e você não vai ser vista, ela não vai perceber. O cérebro da criança quer se sentir visto, acolhido e importante para ficar tranquilo e dizer, podemos ir que tá tudo certo. Tá tudo sendo visto e cuidado. É isso que a criança precisa. Para colaborar, para também respeitar, para se comunicar da forma que a gente acha mais assertiva, que o adulto acha, né? Porque a criança se comunica como consegue. Por quê? Porque ele tá tranquilo, porque ele não tá recebendo violência, ele não tá recebendo desrespeito. Se ele já começa desde cedo a receber desrespeito, receber violência, etc., ele já vai ficar armado desde cedo. Então, nós adultos precisamos desconstruir totalmente a crença que a gente tem sobre a infância, gente. A gente tem que desconstruir mesmo. Nós fomos invisibilizados e a gente invisibiliza os nossos filhos, a gente invisibiliza as crianças. A gente recebe visita com criança, olhe lá se a gente cumprimenta essa criança, né? E se cumprimenta como se estivesse cumprimentar um adulto, né? Oi, tudo bem? Ai, não quer dar beijo? Tá bom, eu respeito, mas com aquela cara, né? Você não pode só dizer pra criança, oi, tudo bom? E perceber se a criança tá ali, ela tá escondida atrás da mãe? Ok, ela não quer. Respeito. Se fosse um adulto, hoje com a pandemia, a gente não chega assim pensando como é que esse adulto quer ser cumprimentado. A criança, a gente pensa nisso. Como será que essa criança quer ser cumprimentada? Por quê? Porque ela é um sujeito que eu quero saber ali o que é respeitoso pra ela. A gente pensa isso quando a gente vai cumprimentar uma criança, gente. Quando a gente vai cumprimentar um adulto, a gente pensa isso. Ontem eu cheguei no lugar e eu pensei, putz, e até falei, gente, e aí, tô de máscara. Damos soquinho, como é que vocês... Ah, não, até a pessoa falou, eu também tô de máscara, quero um abraço, ok. Dei um abraço, não, eu prefiro um soquinho, ok. Sem julgamento, é respeito, não é? E a criança, será que eu penso como ela quer ser cumprimentada? Antes de chegar cumprimentando? Antes de chegar passando a mão na cabeça, bagunçando o cabelo da criança? Que talvez ela ficou ali, talvez, você não sabe. Vai saber se ela ficou ali arrumando o cabelo do jeito que ela queria, a gente já chega, oi, bagunça a cabeça da criança. Eu faço isso. E toda vez que eu faço isso, eu faço, ai, droga. Fiz de novo. Tipo, já não chego dando beijo, forçando, mas chego passando a cabeça. Eu odeio que passem a mão na minha cabeça. Odeio. O Joaquim às vezes chega, mamãe, não sei o que, não sei o que. Eu falo, ai, filho, só não passa a mão na minha cabeça. Eu demoro tanto pra arrumar meu cabelo. Eu tive a minha adolescência inteira, trauma do meu cabelo. Meu cabelo era super armado, desse tamanho, assim. Super armado. Inclusive, meus primos, né,
falavam se toda vez que eu chegava, ai, veio de moto sem capacete. Tipo, eu odiava, meu cabelo odiava tudo. Hoje em dia eu acordo, eu penteio, eu dou um jeitinho e tal. Eu odeio que passem a mão no meu cabelo. E a gente não tá nem aí se a criança gosta ou não gosta. Ai, só passei a mão na sua cabeça, que estúpido ficar reclamando. Se fosse um adulto, você ia pedir desculpa e falar, desculpa, eu não sabia, não ia. Pra criança é frescura da criança. Nós não enxergamos a criança com igual direito e igual valor que qualquer outra pessoa do mundo. A gente precisa desconstruir isso, gente. Ele é um sujeito igual a qualquer outro. Ele não quer ir no colo, ele não vai no colo. Ele não quer cumprimentar, ele não tem que cumprimentar a Elsa, mas acho que é uma coisa que a gente precisa ir ensinando, é uma educação. Com certeza. Como que você ensinaria um adulto? É isso, não é forçando. Você vai falar, olha, você ainda não se sente bem, não tem problema. Vai comigo, fica do meu lado e eu vou, você vai percebendo ali as pessoas, né? Como é que eu cumprimento uma, como eu cumprimento outra. Quem sabe na próxima vez você se sente mais confortável. E a gente pode dizer, tá tudo bem, ele tá aprendendo. Não é? Se vem um estrangeiro, que não é assim que se cumprimenta. Lá naquele país dele, as pessoas se cumprimentam só de longe fazendo assim. Ok. Mas ele vai morar aqui agora e é importante que ele entre na cultura. Sei lá o que a gente vai dizer. E a gente não vai dizer, ele tá aprendendo, tá, gente? É que ele ainda não tem esse costume, ele ainda não se sente confortável em fazer isso, mas ele tá aprendendo. A gente não vai respeitar o processo de aprendizagem do adulto. Por que que pra criança, se ela não faz, ela é mal educada? Eles têm processo de aprendizagem. Ela ainda se sente invadida pelos adultos que chegam abraçando e cumprimentando e beijando e ser obrigada a beijar e cumprimentar todo mundo, que a gente nunca deveria obrigar, até porque a gente tá ensinando que o adulto, né? Que a criança tem que beijar e abraçar o adulto se ele quer, e aí a gente está ensinando, dando mais espaço ainda para abusos, né, sexuais e físicos e etc, psicológicos. O adulto a gente respeitaria um processo de aprendizagem. Temos que respeitar a criança também. Em todos os momentos do dia, gente, a gente precisa se policiar, entender se fosse um adulto, como eu falaria com ele. Se fosse um adulto, como eu acordaria ele. Se fosse um adulto, como eu chamaria. Se fosse um adulto com problemas mentais, com alguma limitação mental, que é o caso da criança, ela tem limitação neurológica ainda, como eu consideraria essa limitação para conversar com ele? Eu lembro que um dia eu fui visitar um tio-avô meu e ele tinha Alzheimer, e aí ele achava que todo mundo que estava ali era alguém perigoso. Chegava alguém, ele se escondia atrás da porta e ficava, ele veio me pegar, ele veio me pegar. A família inteira entrava no jogo com ele. Não, vovô, eu já vistoriei ela, já vistoriei tudo, ela não trouxe nenhuma arma, fica tranquilo, pode vir pro sofá. Aí ele ia aos poucos. Ele tinha uma limitação neurológica ali que aconteceu e ele era respeitado. A criança também tem, ela precisa de uma ludicidade para fazer o que precisa ser feito, a gente entra no mundo dela. Daqui a pouco ela não vai mais precisar. Daqui a pouco ela vai entender a causa e o efeito. Daqui a pouco ela vai entender o tempo. Daqui a pouco ela vai entender a pressa. Daqui a pouco ela vai entender sobre o compromisso. Daqui a pouco ela vai entender sobre a responsabilidade, o comprometimento que eu tenho com aquela pessoa que está me esperando no horário. Ela vai entender tudo isso e é ok falar disso. Mas agora, dependendo da idade dela, considerando o desenvolvimento do cérebro dela, o cérebro termina de se formar depois dos 25 anos. E como que até lá eu vou considerando essas fases de cada momento do cérebro ali, o que ele já consegue assimilar, o que ele ainda não consegue, então eu falo em outra língua. Se fosse um adulto, eu respeitaria. Por que uma criança eu não respeito? Se fosse um adulto, eu ouviria. Por que a criança eu não escuto? E escutar não quer dizer fazer tudo o que quer. O idoso com Alzheimer não faz tudo o que quer. A gente vai entendendo a forma que a gente lida para ele fazer o que precisa ser feito. Ele precisa ir no médico, não quer entrar no carro? Como eu faço ele entrar no carro? Eu pego ele à força e amarro ele naquele carro? Ou eu entro no mundo dele e entendo o que eu preciso falar, o que eu preciso inventar, o que precisa ter. Não inventar de mentira, né, gente? Não, a gente só vai passear não sei onde. Não. A gente está indo num lugar onde vai acontecer isso com você, isso, mesmo que seja lúdico, gente. A gente vai entrar no mundo dele, a gente vai considerar, a gente vai respeitar. Nós somos, sim, desrespeitosos e violentos com nossos filhos todos os dias ainda, porque a gente não percebe a violência. É como se fosse a percepção seletiva mesmo, né? Quando diziam que os índios não viam os navios chegando porque nunca tinham visto navio na vida, não sabia que era um navio. É isso. A gente ainda não percebe que a gente é, porque a gente ainda não entende que é violência, porque a gente recebeu a vida inteira como se não fosse.
A gente precisa desconstruir, gente. A gente precisa estudar. A gente precisa colocar a criança num espaço de igual valor, igual dignidade. As violências nas instituições de ensino, as violências nos hospitais, na pediatria, nos consultórios. A criança não é considerada. Ela é tratada como um objeto. Suas emoções não são consideradas, seus sentimentos não são considerados. A Lívia Praiero, se vocês quiserem, sigam ela. 8 horas até o Instagram dela. Ela conta que quando ela era criança, não podia ir no banheiro, porque tinha a hora certa de ir no banheiro. Gente, qual adulto não pode ir no banheiro a hora que ele tá sentindo vontade de ir no banheiro? Não, você não pode ir no banheiro agora. Você tem que ir no banheiro só na hora certa. Só na hora do intervalo da reunião. Tá doido? Eu vou no banheiro a hora que eu precisar. É muito desrespeito você me dizer que eu não posso ir no banheiro. Tô com vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro. Na escola, a gente faz isso e a gente acha que a criança tem que segurar. Por quê? Porque pode ser mentira que ela quer ir no banheiro. E se for mentira, por que ela tá querendo ir no banheiro? O que tá acontecendo na sala de aula que ela quer sair dali? Talvez não esteja interessante o suficiente para ela, porque não tá falando a linguagem dela. Gente, não é sobre a criança, é sobre nós não sabermos lidar com a criança de uma forma respeitosa. É sobre isso. Até o fato da criança querer matar a aula é sobre nós não sermos respeitosos com as necessidades delas. O que ela tem de necessidade para querer ter interesse numa aula? O que tem tanto lá fora que é mais interessante para eles? Porque nós não conseguimos ser interessantes aqui dentro. Não conseguimos considerar o que é para aquela fase de vida interessante para elas. Por que tem professores que nenhuma criança mata a aula nunca? É isso, gente. E aí ela conta, a Lívia Praiero, que um dia ela fez xixi na calça, ela não aguentou. E aí o que ela fez? Na hora ela pegou a suqueira dela, que graças a Deus ela disse que ela tinha uma suqueira, e jogou em cima do colo dela para disfarçar o xixi. E aí o que aconteceu? Ela foi de castigo, foi pra diretoria, levou bronca, etc, porque jogou a suqueira no colo, porque derrubou a suqueira de propósito. Eu vi que foi de propósito, suqueira, não sei o quê. E ela foi desrespeitada do mesmo jeito, mas pelo menos não foi humilhada pelo xixi. Olha que absurdo, gente. Somos violentos e desrespeitosos com a infância, com a criança, e achamos que é limite. Que a criança precisa de limite. O que a gente disfarça de limite, gente? A nossa necessidade. Se ela está invadindo a minha necessidade de descansar, a minha vontade de não levantar dessa mesa, a minha vontade de não sei o quê, a minha vontade de ter tranquilidade, ela tá ultrapassando os limites. Que limites realmente são importantes? Que contorno, como diz a Isabela Isolani, que contorno a gente precisa dar para a criança? E não são limites. A gente chama de limites, o que na verdade para nós é tirar a nossa zona de conforto. A minha aula é assim, é o jeito que eu sei dar aula, é o jeito que é mais fácil para eu dar aula, é o jeito que eu aprendi a dar aula. E se eles não estão interessados, azar. Eles têm que passar de ano. Eles que se esforcem. Não é assim? Não é assim que a gente ouviu a vida toda? Você que se esforça para passar de ano. Sendo que eu nem sei se eu tô falando a língua que a criança entende, naquela fase, naquela idade e assim por diante. Então, gente, somos violentos, somos desrespeitosos, somos agressivos, somos completamente injustos com as crianças. Em muitos lugares, na nossa casa, todos os dias e não percebemos. Vamos estudar. Vamos desconstruir as nossas crenças da educação tradicional, de que tá tudo bem, de que é assim mesmo. Eu já não bato, Não é o suficiente. Tá bom? Tudo bem por aí? Acabando nosso tempo. Eu quero saber como que fica pra vocês aí a nossa live hoje. Fez sentido, não fez sentido? Querem fazer alguma pergunta? Mas como é que eu faço numa situação assim, numa situação assado? Mandem essa live para todo mundo que vocês conhecem, porque assim a gente precisa começar a falar sobre isso. Muita gente vai receber essa live e vai falar: ai, que absurdo, nada a ver o que ela falou. Mas ouviram a primeira vez, pelo menos. Aí quando ouvir a segunda vez de outra pessoa, ouvimos. Daqui a pouco, gente, daqui a uns anos, a sociedade vai começar a perceber, entender e acreditar, né? Vai começar a olhar e falar: opa, talvez faça sentido. A gente precisa que as pessoas comecem a ouvir, pelo menos, mesmo que não concordem. Não vou nem mandar pra aquela lá porque ela não concorda. Não interessa, manda. Manda, porque ela vai ouvir. Ela não vai concordar, mas ela vai ouvir. Ela vai xingar a Alce, tudo bem, ela vai ouvir. Ela vai falar: nossa, cara, essa Alce é muito exagerada, que absurdo. Ok, ela vai ouvir. A primeira vez que eu ouvi, gente, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi que saiu uma lei que pai não podia mais bater em criança, eu era adolescente, eu achei um absurdo. Eu falei: nossa, que autoritarismo dessa sociedade querendo colocar lei pros pais dentro de casa. O que os pais fazem dentro de casa é o que eles... é deles. Eu juro que eu achei um absurdo. Eu devia ter uns 17 anos. 16, porque eu tava no cursinho ainda.
E olha onde eu tô hoje, mas se eu não tivesse ouvido lá, talvez hoje eu tivesse ouvindo pela primeira vez e tivesse achando um absurdo. Então, assim, a gente precisa começar. Então, mandem pra Deus e o mundo, pra quem vocês acham que, nossa, vai achar um absurdo. Vamos fazer esse povo começar a ouvir. Precisa começar a ouvir. Depois que começou a ouvir, vai ouvir mais uma vez em um outro lugar, vai ouvir mais. Talvez lá na 30ª vez que ouve, que foi o meu caso, comece a fazer sentido. E aí é assim, gente, a gente aprende por repetição, por intensidade. Que a gente possa aprender por repetição. Que não aconteça uma coisa absurda na nossa vida e a gente fale, caraca, né? Sei lá, meu filho sofreu um acidente mortal e eu falo, agora eu aprendi por intensidade que eu devia ter amado mais, vivido mais com ele, aproveitado mais os momentos, porque agora eu perdi ele. Que não seja por intensidade, gente, que seja por repetição. Porque dentro de nós, ainda as vozes da nossa educação tradicional, da educação que a gente veio, ainda a gente vai ouvir que a gente tá errado, a gente ainda vai ouvir que a gente tá sendo permissivo. E quem quiser, faça o curso com a gente, que a gente explica muito direitinho a diferença da permissividade, da assertividade, né? Tem gente aqui que tá fazendo áudio curso. A gente ainda vai ouvir que a gente tá sendo mole. Dentro de nós, a gente vai ouvir que a gente não tá conseguindo ser obedecido. A gente ainda vai querer obediência. Dentro de nós, a gente ainda vai querer obediência, mas vamos por repetição, vamos por repetição, vamos por repetição, vamos por repetição, pra gente ir mudando isso, pra nunca a gente precisar um dia aprender por intensidade. Que a nossa sociedade inteira aprenda por repetição, né? Ia ser muito melhor. Então, mandem, caminho, vamos fazer isso chegar em muitas pessoas pra gente conseguir ir cada vez mais disseminando, né, essas informações e desconstruindo essa educação tão violenta, essa invisibilidade na infância. Tá bom? Beijos, obrigada por estarem aqui e contem comigo, tá? Contem comigo. Ah, e por falar nisso, estamos aí com vários projetos e produtos, né, palestras, workshops, etc, para o Dia das Mães, para empresas também. Então tá muito legal, porque a gente consegue levar para as mães, né, sejam pequenas empresas. Eu vou fazer amanhã com um grupo de 7 mulheres de uma empresa pequena e a gente vai conversar aí sobre maternidade, sobre a mulher e carreira, né, que eu também sou coach de carreira, mas acho que muito importante a gente pensar que a gente pode ir levando isso cada vez mais em lugares onde as mulheres estão hoje, né? Eu não tenho tempo de assistir uma live, mas a minha empresa pode levar isso. Mas a empresa que eu trabalho, será que se eu falar com o meu chefe, ele não podia trazer conteúdo sobre parentalidade, sobre infância, criança interior, sobre maternidade, sobre os impactos da maternidade na carreira, sobre os impactos da gente mesmo, sobre conceitos de educação parental mais conscientes, né? Educação positiva, que, nossa, apoia muito a maternidade das mulheres e a gente tem um impacto cada vez melhor nas empresas. Quando eu tenho, né, um bom clima em casa, eu me reconheço como tenho sentimentos de realização em casa, eu sou uma outra profissional. Então a gente consegue levar isso para as empresas também, tá bom? Se conhecerem pessoas, nas suas próprias empresas, no lugar que vocês trabalham, conversarem com as pessoas, tô aqui à disposição também até pra gente conversar e mostrar como é que isso pode funcionar. Um beijo, gente. A Anne falou assim, querida, é muito importante trazer isso para toda a sociedade. Por aqui me pego muitas vezes sendo agressiva com as crianças. Acho que a exaustão também nos leva a esses lugares. Com certeza, Anne, que saudade, Anne! Sim. E aí a gente fala de autocuidado, né? Que é uma outra coisa que a gente não aprendeu. E a gente precisa ensinar os nossos filhos. O autocuidado vem do autorrespeito. Se a gente não respeita os nossos filhos, eles não aprendem a se respeitar. Nós não nos respeitamos. A gente tá o tempo todo lutando por um respeito que a gente não se dá. E se a gente não se dá autorrespeito, a gente não se dá autocuidado. E aí a gente tá exausto. E a exaustão leva a gente a ser agressivo com o outro. E aí é um círculo vicioso demais que vem de uma educação violenta e desrespeitosa. Então nós temos a faca e o queijo na mão para fazer diferente com os nossos filhos e mudarmos essa nova geração. Imagina os nossos netos tendo uma educação mais respeitosa, porque a gente começou esse movimento agora. Que é muito difícil pra gente, mas talvez não seja tão difícil para os nossos filhos depois. Lógico que eles vão ter outro nível de dificuldade em outros lugares e a gente vai dando um passo em cada geração, né? Então, a exaustão vem da falta de autorrespeito, que vem da falta de autocuidado, ou ao contrário, o autocuidado vem da falta de autorrespeito, que vem da forma com que a gente não era respeitado e a gente não aprendeu que nosso se respeitar é importante. A gente aprendeu que a gente tinha que respeitar os mais velhos por medo. É completamente diferente do respeito verdadeiro. Gente, beijos, até mais. Obrigada por participarem aqui comigo e por me ajudarem a chegar em muitos lugares. Até logo!